Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Direito na Rede. Mestre Ângelo, tudo certo? Mais um episódio. Mais um, graças a Deus. Convidado especial, preparadíssimo, uma referência na luta pelo direito da aprovação. E essa semana é a semana de exame de ordem. Domingo, exame de ordem. Domingo, exame de ordem. Que já passou, porque hoje é terça. Hoje é terça, mas várias dicas aqui. Vamos, antes de lançar, vamos colocar lá no Instagram. Com Para o certeza. pessoal. Com certeza. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? É um privilégio muito grande tê-lo aqui em nosso episódio do Direito na Rede. Muito obrigado, eu agradeço aqui ao Rodrigo, ao Ângelo pela oportunidade. Eu me chamo Felipe Rosa, eu sou professor na área do direito público e privado também. Para mim é uma grande satisfação. Eu acho que a gente tem que prestigiar a prata da casa, né? Eu acho que vocês são pioneiros aí nesse trabalho de divulgar o trabalho de nós alagoanos e muito prazer estar aqui hoje. Show de bola. Felipe, como tudo começou? Por que você escolheu o direito? Olha, como eu costumo dizer, né, eu não sou daqui de Maceió, né? Eu venho do interior. Vim para cá em 1997. Meu pai veio para cá para a gente estudar aqui na capital. E eu acredito que, desde criança, o professor Raimundo Palmeira tem uma brincadeira que ele diz que tem 3 autoridades no interior. É o delegado, o juiz e o prefeito. E o padre, que é o quarto, né? Eu acho que eu sempre achei muito bela a profissão da magistratura. Aquilo sempre me chamou a atenção e eu acho que eu quis fazer direito por conta disso. Dei um tiro e acabou dando certo. Eu cheguei na faculdade com 16 anos. Então, eu tive dificuldade ali no início porque eu sempre gostei de matemática, física, química. Mas depois, a partir do terceiro período, foi que eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? E a docência, eu acredito que foi muito por conta do meu pai, que insistia muito para a gente estudar. A gente morava na periferia, ali, em meio à favela, tinha muita questão da criminalidade. Ele batia muito para a gente estudar. Eu acho que isso ficou tão introjetado que eu e minhas 2 irmãs, nós 3 somos professores, né? Eu acho que isso acabou entrando por osmose. O estudo foi um valor tão caro que a gente acabou indo pelo caminho da docência também no direito. Show de bola. Mas tem alguém do direito? Tem algum parente, advogado? Não, juiz? Eu posso dizer que eu fui o primeiro, digamos assim, né? Da área mesmo jurídica, eu fui o primeiro. Advoguei durante um tempo, mas eu acredito que fui me encontrar mesmo de fato na docência na área jurídica, né? Perfeito. Qual foi a faculdade, Felipe? Que eu me formei? Sim, que você eu me formou? formei na UFAL, fiz o mestrado e o curso de graduação. Mas a minha vida, assim, de estudos mesmo, acredito até profissional, ela foi moldada ao longo da vida, trabalhando ali com meu pai, que tinha uma mercearia. Então, essa dinamicidade que eu tenho hoje na profissão, acho que vem muito por conta disso, né? Acho que tem uma situação que eu gosto muito de falar isso, é a minha história, enfim. Eu trabalhava na roça com meu pai, a gente tinha uma roça de maracujá. E aí eu estudava de manhã, ia com ele pra tarde, pra roça, e teve um dia que a gente chegou lá e choveu muito. Eu fiquei molhado, fui pra dentro da Kombi, né? Inclusive eu aprendi a dirigir numa Kombi, fui pro bagageiro. Ele disse, tá fazendo o que aí que tá que nem um pinto molhado dentro do carro? Eu disse, rapaz, tá chovendo, tô todo molhado. E aí ele disse, não tem problema nenhum. Aí tirou a minha roupa, colocou um saco de adubo e disse, agora volta e vai terminar de tirar. Então acho que isso para mim trouxe uma lição muito cara, né? Às vezes não vai estar dando aquilo que você quer, mas você tem que ir para a rua para garantir o pão, né? Então eu acho que tudo começou a partir daí. A questão do trabalho foi um valor muito forte para mim. E aí quando eu fui estudar no IFAL, que eu fiz a prova, que naquela época era o Cefet, né? Eu também lá era bolsista, eu trabalhava um horário, estudava outro. E eu acho que ali foi um divisor de água na minha vida, porque, como eu estava conversando com o Ângelo antes, ele falou da dificuldade dele de fazer faculdade trabalhando. Desde a época do ensino médio que eu tento aí chutar com as 2 pernas, né? Trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. E eu acho que é aí que a gente forja. A gente forja quem a gente quer ser. Ô, meu amigo, geralmente o pai e a mãe falam pros filhos assim, estuda pra você não passar o que eu estou passando. Geralmente o pai e a mãe falam isso pros filhos. Uhum. Você falou que você teve dificuldade nos seus primeiros períodos, até o terceiro período. Sim. O que você pensava, o que o Felipe pensava ali para não desistir do curso de Direito? Olha, eu acredito que todo o esforço que eu fiz para chegar até a faculdade. Na verdade, na faculdade eu tive grandes choques, vários.
E um deles era que, para mim, foi muito difícil, para os meus colegas, nem tanto. Pela formação e pela oportunidade que eles tiveram, como a gente vinha conversando antes. Sim. Que é felizardo aquele que só estuda. É verdade. Aquele que tem tempo só para fazer isso. Então, quando eu cheguei na graduação, acho que esse foi o primeiro choque, mas eu pensava, poxa, foi muito difícil chegar até aqui. Eu não tenho a opção de não terminar o curso. Não tenho a opção de não tentar. Né? Então, eu acredito que, para mim, eu nunca pensei em deixar e não prosseguir. E olha que tinha vários colegas que tinham crises profissionais, estava fazendo o curso certo ou não. A questão era como é que eu vou fazer para me reinventar e conseguir caminhar aqui com mais tranquilidade, entendeu? Mas eu lembrava muito de toda a trajetória. Eu cheguei ali, então eu poderia prosseguir naturalmente. Show de bola. Nesse tempo da faculdade, você chegou a estagiar, chegou a ter contato com o direito na prática? Sim, eu tentei um estágio já na UFAL, né? Eu pensei já começar a trabalhar ali para até, nem tanto a questão de aprendizado, mas para ter uma renda extra. Mas eu fui começar a estagiar de fato no 7º período. Eu passei 2 anos no Ministério Público Federal, né? Aprendi bastante lá, passei pelo gabinete criminal, passei pelo gabinete civil, passei pelo gabinete de improbidade administrativa, e eu acredito que não é nenhuma novidade. O estágio ele complementa a formação, né? A pessoa tem que entender que você está fazendo uma faculdade ali, você está estudando para resolver problemas das pessoas. Então, e no direito, vocês sabem disso melhor do que eu, tem um abismo da teoria para a prática. E aí, quando você vai, de fato, trabalhar ali, estagiar com profissionais no dia a dia, isso lhe dá uma noção de profissionalismo, dá uma noção de seriedade, de rotina de vida. Então, ali foi o meu estágio que eu tive na época da faculdade, até depois chegar na advocacia, né? Vamos colocar algumas fotos, Flávio. Coloque a foto do cantinho dele de estudo, que eu já tenho uma curiosidade. Esse cantinho aí é recente? Cantinho do saber. Cantinho do estudo? Ou é um cantinho mais antigo, da época que você estava estudando na faculdade? Não, isso aí já é na minha casa, onde eu moro. Eu acredito que tem a gente vai deixando os nossos rastros, os nossos vestígios. Acho que tem um pouco de mim aí, né? Tem um pouco da minha fé ali, tem os ícones de São Francisco, ali tem o ícone da Sagrada Família e tem o meu material de estudo. Acho que aí é onde eu me isolo um pouco do mundo. Eu fiz até um poema essa semana falando sobre o Dia dos Professores, onde eu digo justamente isso. Quando eu sento ali para escrever algum texto, quando eu sento para preparar algum material ali, antes de sair no papel, é porque nasceu primeiro no coração, né? Para mim, se eu não tiver envolvido, eu não consigo criar, né? Então, aí realmente é o meu canto de estudo, é onde eu depois da minha vida, que eu comecei a aprofundar mais na minha vida espiritual, os cantos gregorianos, eles me ajudam bastante, né? Para eu conseguir me concentrar. Naquele momento ali, tava tocando um desses cantos, a caixa de som tá ligada, né? Porque eu coloco o fone e ali eu consigo me concentrar melhor, né? Então, acho que é um canto de estudo mesmo. Às vezes quando eu tô gravando aula me dá uma dor no coração, porque o meu filho às vezes fica batendo ali na porta. Às vezes eu tô terminando de estudar, tô terminando uma aula e eu tenho que me dividir entre pai e estudante, que a gente nunca deixa de ser, né? Doutor Rodrigo, eu tenho uma curiosidade, ao mesmo tempo vou pedir para você deixar uma dica. Na época que o Felipe estava lá na roça com o pai, estudando, fazendo faculdade, existia um cantinho de estudo? Você vai responder já. E após você falar, eu quero que você deixe uma dica pro aluno hoje, pro OABeiro, pro universitário, que hoje não tem um cantinho de estudo. É dificuldade, muita dificuldade. Então, fale, por favor, naquela época, se o Felipe tinha um cantinho de estudo e se não tinha, como ele fazia para estudar, e deixe a dica já pros alunos aí. Bem, a minha passagem digamos assim, na minha fase rural, né, foi muito curta, porque eu saí muito cedo de lá, vim com 7 anos para cá. Mas aqui, eu já trabalhava com meu pai tinha uma mercearia, trabalhei com ele a vida toda, e de fato não tinha esse espaço. Estudava na mesa, estudava no sofá, estudava até mesmo no balcão da venda, atendendo um cliente, enquanto atendia um cliente e fazia uma questão. Isso, eu passei por isso. Mas eu acho isso bom, porque é aí que você forja a sua vontade. E eu acredito que, não tem um espaço de estudo hoje. Eu também, em certa medida, hoje trabalhando, por exemplo, no tribunal, muitas vezes nem sempre eu tenho as melhores condições para estudar, para preparar
a minha aula. Então, às vezes, eu chego ali perto de uma cafeteria perto da faculdade, eu coloco um fone e ali eu vou preparar a minha aula. Já é uma dica. Isso eu já fiz várias vezes, entendeu? Já estudei muito no ônibus, já estudei tanto no ônibus, às vezes, que passava do ponto de descer em casa, quando eu vinha me dar conta, eu já estava já em outro bairro. Então, eu acredito que não se deve focar no fato de não ter um espaço ideal de estudo. Se deve focar em como é que eu vou fazer para estudar. Entendi. Nós tivemos aqui a participação do Dr. Rodrigo, eu esqueci o nome dele, delegado. Hoje ele é advogado, ele é um delegado aposentado. Só lembra dele? Antônio Miguel. E ele disse aqui no Oberuscast que ele estudava indo para as operações. Colocava o telefone, aí você falando aí que deve focar em estudar, não em não ter o cantinho de estudo. Posso dar um exemplo recente? Pode Veja, sim. agora recentemente, o concurso está em andamento, eu não posso nem, digamos assim, dizer que está andando, né? Teve um concurso recente para professor da prova da UNEAL, certo? Para professor de Direito Penal. E eu estou numa vida muito corrida, com filho, com trabalho, com sala de aula, mas eu disse, não, eu vou tentar fazer essa prova. Como é que eu vou fazer para estudar esses temas tão complexos que foi cobrado aqui no concurso para professor da UNEAL? Beleza. Assim eu fui para a prova, não tinha tempo para estudar, estava estudando onde? Estava estudando pelo YouTube enquanto eu estava no carro, porque pelo menos 1 hora de trânsito eu perdia todos os dias. E resultado, eu tirei a maior nota da prova na primeira etapa. Eu fiz 97 pontos de 100. E olha que eu concorri com doutores. Óbvio, foi só uma fase do concurso, mas isso deixou um recado muito forte para mim, que eu tenho que, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, fazer o meu melhor, enquanto que eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. E eu posso lhe dizer, 40%, 60% do meu estudo eu fiz pelo áudio do meu carro. Entendeu? Então, porque para mim, eu não admito perder 1 hora da minha vida todos os dias dentro do trânsito. Então, eu tive que tornar aquele tempo um tempo útil. Foi a primeira vez, a rigor, que eu estudei por aulas do YouTube. E caiu justamente em um dos temas que foi necropolítica, que eu tinha assistido muita videoaula, assim, avulsa, de vários profissionais na área e me ajudou. Então, acho que dito que a gente tem que encontrar soluções. Perfeito. E assim, Felipe, e eu acho também que você também tem uma bagagem muito boa. E analisando o seu cantinho de estudo, eu vi ali que tem livro de direito civil, tem constitucional, tem penal. Então, assim, tem vários ramos do direito, vamos falar assim, que isso facilita para você, para a sua atividade como professor e também como assessor. Deixa um recado, né, para o aluno de direito, que às vezes ele gosta só de penal, ou gosta só de civil. E também, na minha visão, o aluno de direito, eu estava participando ontem do Encontro Nacional da Jovem Advocacia, o aluno de direito não pode só estudar direito. Estudar filosofia, sociologia, tem que estudar outras matérias para conhecer um exemplo, tipo o marketing jurídico, conhecer empreendedorismo. Então, assim, ele tem que ir além, não só estudar. O professor ali na sala está falando de uma ciência lá do penal, direito penal, civil e tal. Não, tem que estudar além. Então, assim, deixa uma dica para o aluno de direito, para que ele possa realmente estudar e estudar muito, não só o direito. Olha, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu trabalho ali no Tribunal de Justiça no centro, é sair para passear no centro e ver como as pessoas se comportam. Há um jurista alemão chamado Friedrich Miller, que ele veio para o Brasil e escreveu um livro em homenagem ao nosso povo, chamado Quem é o Povo? E nesse livro ele diz o seguinte, que o lugar do jurista é no meio do povo. Então, o Anthony Sertilange também diz isso. Quem é o intelectual, ele é a todo momento e a todo instante. Então, os livros que você lê, os lugares que você frequenta, tudo isso Perfeito. importa para forjar o profissional que você vai ser. Então, vamos lá dentro do direito. Então, o cara que gosta só de penal, eu costumo brincar com os meus alunos. Eu gosto só de penal, eu gosto só de constitucional, eu gosto só de civil. Não, você não gosta de nada. Você tem que ter uma base mínima em tudo. Então, não é porque você está à minha frente, mas você é uma referência porque você conseguiu se reinventar na advocacia. Então, Perfeito. imagina uma situação muito simples. Poxa, chegou um supermercado que vai contratar o meu escritório. Ah, não, mas aqui a gente é trabalhista. Mas o supermercado vai me trazer uma ação que eu tenho que entrar para executar uma nota promissória, vai me trazer uma demanda de direito do consumidor. Se for lavrado um auto de infração porque tenho funcionários, mas não tenho a cota de deficientes, o procedimento é administrativo, a relação jurídica é de trabalho e eu tenho que entender também de matérias, por exemplo, de fundo de direito constitucional. Ah, não, mas a gente só faz trabalhista. Aí você perde o cliente.
Às vezes você está numa audiência trabalhista, veja, uma audiência trabalhista, você percebe que a testemunha está mentindo, você tem que entender de direito penal para poder pedir que o magistrado requisite a instauração de um inquérito por um possível crime de falso testemunho. Perfeito. Então, se você for pensar, não, mas eu só sei de uma matéria, ou eu sou um especialista, bem, a base. Quando eu advoguei durante 3 anos e eu pude passar por várias matérias do direito e ali eu fui vendo essa conexão. Sem isso, você não foge a um profissional, digamos assim, com uma base mesmo que lhe permita transitar por diversas áreas. Eu acho que isso aí é fundamental. Tanto entender de fora do direito, como também tem uma palestra, por exemplo, que eu dou, que já dei na OAB, já dei dentro de uma paróquia, que é a influência da moral cristã para o direito penal. Você é penalista raiz, você vai me entender. Quais são os pressupostos da culpabilidade? É a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se você pegar a teoria do pecado, para você pecar, você tem que ter o pleno domínio da vontade e o pleno conhecimento que aquilo ali viola a lei de Deus. Se isso não for as bases da teoria jurídica do crime, a própria palavra penitenciária vem de quê? Vem de penitência. A teoria retributiva da pena, punito quia peccatum est, pune porque pecou. Aí você começa a fazer um link digamos assim, da moral cristã com o direito penal. Então, acho que se acostumar a pensar assim, você se torna até uma pessoa mais interessante. Perfeito. E eu acho que você começa a entender o direito quando você faz esse link aí. Quando você começa a linkar o penal com a questão do empresarial, o civil, você começa a linkar as matérias e entender melhor, né, ali o direito. E eu quero fazer aqui uma provocação, Ângelo, que muita gente, né, eu não sou dessa época, mas assim, a turma nova hoje, o aluno de direito, ele está viciado na inteligência artificial, no chat GPT, né, nas ferramentas tecnológicas, vamos dizer assim, e termina ficando ali, até advogado, ficando viciado só na inteligência artificial. Esquece de ler um livro, esquece de estudar, esquece de fazer uma boa petição. O que é que você entende aí, você por experiência, por trabalhar no tribunal, por ver, né, as petições de diversos advogados, o que é que você entende em relação à inteligência artificial para o advogado, para o operador do direito? Ela é boa? Ela é ruim? Ela pode um dia substituir o ser humano? Olha, eu acredito, em primeiro lugar, veio para ficar. Isso é algo inarredável. Eu costumo dizer aos meus alunos, na minha mentoria, no terceiro encontro que eu falo sobre as novas tendências do direito, eu digo o seguinte, olha, daqui para frente, quando você for fazer uma entrevista de emprego, alguém vai perguntar qual é a IA que você domina. Então, é inconcebível hoje você não ter um mini curso, uma capacitação sobre como usar a inteligência artificial. Não ser só um curioso, que pega um celular e começa a usar, mexer de qualquer maneira. Né? De fato, compreender. Eu acho que é uma ferramenta útil. Eu acho que veio para ficar. Eu acredito que mudou muito a minha maneira de trabalhar, porque a gente gastava muito tempo fazendo relatório das minutas das decisões e hoje a gente ganha muito tempo com isso. Eu produzo 3 vezes mais do que eu produzia quando eu cheguei no tribunal. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no tribunal, a gente fazia 5 acordos, o assessor tinha a fazer 5 acórdãos durante a semana. Hoje eu faço 30 decisões. E a inteligência artificial me ajuda a pesquisar, me ajuda a conseguir organizar o meu pensamento. O que é que eu penso, digamos assim, a nível de perigo? A gente está se tornando especialistas de dar comandos de voz. A gente nem digita mais, a gente dá comandos de voz. Show de bola. A gente faça isso, faça aquilo ali. E aí eu fico pensando, porque antigamente o pessoal brinca comigo que diz que eu escrevo como eu falo. Tem um poeta latino-americano que diz que o texto é o escritor em forma de tinta. Eu acho que com a IA isso vai mudar. Porque agora os textos vão ficar muito parecidos e a gente não vai dizer, eita, esse texto é de Graciliano, esse texto é de Dom Casmurro. Porque as pessoas estão... E essa, inclusive, é a maior dificuldade dos alunos de segunda fase de OAB. É escrever. Porque escrever é uma habilidade, é um hábito. E as pessoas estão perdendo. Então, eu acredito que você pode usar a inteligência artificial. Ela não vai substituir o ser humano. Ontem eu escutei uma palestra que a pessoa dizia a inteligência artificial é burra, porque ela não tem movimento por si mesma. Alguém tem que colocar ela em andamento. A questão é quem vai saber utilizar esse artifício. Entendeu? Eu acho que esse, por exemplo, quando eu estava estudando agora para esse concurso da prova da UNEAL, como foi que eu estudei? Porque agora eu estou treinando para a prova didática. Eu dou a aula para a inteligência artificial e peço que ela faça uma análise rigorosa da minha aula. E aí ela vai dando as coordenadas. Perfeito. Então eu estou usando ela a meu favor. E aí eu acredito que isso vai reverberar
no nível de performance que a gente vai poder alcançar. A IA vai conseguir jogar a gente para outro patamar. Eu penso isso. Aí na palestra. Isso foi lá em Pão de Açúcar, na Faz Vipa, né? Professor Zé Marques aí que abriu as portas. Gente fina, trazer, vou chamar também. Meu amigo Zé Marques, tá convidado, viu? Direito na rede, falar um pouco de direito e também falar um pouco de rede social, tecnologia. Isso é referência na inteligência artificial. Gente boa, gente fina. Qual foi a ideia da mentoria? Eu sou professor há aproximadamente 10 anos, principalmente nas universidades, no ensino superior. Eu costumo brincar que quem se forma em engenharia é engenheiro, quem se forma em arquitetura é arquiteto, quem se forma em medicina é médico. Mas quem se forma em direito é o quê? O curso ele não é formado para uma profissão específica. Aí vem o advogado, passa a visão dele. Vem o juiz, passa a visão dele. Vem o promotor, passa a visão dele. Perfeito. E o curso não é formado para uma profissão específica. Quando termina, o aluno ele fica com uma série de conhecimentos, mas isso não é canalizado para uma potência específica. Eu acredito muito que a gente tem que ter uma profissão. Então, eu fui percebendo ao longo dos anos, eu dava aula nos últimos períodos, e o pessoal já chegava já morrendo, se arrastando na faculdade. Então, a partir dali, eu comecei a dar algumas palestras e eu fui sentindo que havia um espaço para ser preenchido. Foi daí que brotou a ideia de fazer uma mentoria de alta performance acadêmica, que basicamente são 3 encontros. No primeiro encontro, eu trabalho sobre métodos de estudo para ensinar as pessoas a estudarem, porque elas ouviram a vida toda que tem que estudar, mas ninguém deu uma aula de como se estudar. E aí eu falo de técnicas de estudo, eu dou dicas de livros, filmes e séries, livros que o aluno não pode passar o curso sem deixar de ler. Falo no segundo encontro sobre carreiras jurídicas e como a pessoa pode ter critérios para saber qual carreira jurídica a pessoa vai seguir. E no terceiro encontro eu falo sobre as novas tendências do direito. A ideia é pegar o aluno e fazer ele entender que ele forma o profissional que ele vai ser desde quando ele está nos primeiros bancos da faculdade. Tanto é que a faculdade comprou tanto essa minha ideia que me tirou do 9º período e me colocou agora para dar aula no 2º período da faculdade para ver se os alunos começam a estudar com essa percepção. E essa palestra aí foi uma aula inaugural que eu dei lá na Faz Vipa sobre como fazer um concurso de direito, que é o tema do próximo livro que eu vou lançar. Fala também de oratória, porque na minha época da faculdade, comecei lá eu comecei em 2004, acabei lá em 2009 e tal. O meu maior desafio, eu sempre falo aqui, meu maior desafio foi a oratória, falar. Até o 10º período eu não conseguia apresentar um trabalho, ficava com medo. Então, assim, a oratória também é importante para o operador do direito. E o advogado, hoje, com a inteligência artificial, ele começa a advogar com script. Até, não sei se você já viu, teve uma sustentação oral que o cara colocou a inteligência artificial para fazer a sustentação oral. A sustentação oral. Então, assim, que eu acho que é um momento ali, né, de você convencer mais ali o julgador, você mostrar a sensibilidade do processo. Então, vou deixar uma dica aqui. Sim. Coloque também a questão da oratória, da comunicação. Sim. Tem um ministro acho que é um conselheiro do CNJ, que ele tem uma frase, acho que puxando ali, parafraseando Júlio César, que ele diz, olha, o juiz ele não tem que ser honesto, ele tem que parecer que é honesto. Então, não basta você saber, você tem que parecer que sabe. Então, eu acredito que a oratória, ela vem muito de uma naturalidade e de um processo também absolutamente natural. Eu acho que era Evandro Lins e Silva. Perfeito. Que o Ismar do Zé Carlos tinha um livro dele, né? O livro famoso dele. E aí tem um capítulo lá que ele dizia o seguinte, eu nunca me esqueci disso, que ele estava grifado. Só tem capacidade de improvisar quem tem repertório. Perfeito. Então, acho que eu acredito muito, você tem o seu jeito de sustentar, Perfeito. O outro advogado tem o jeito dele, mas eu acho que oratória é técnica, é estudo, mas também rola um pouco de você acolher a sua própria identidade, né? Do seu jeito de sustentar, de expor, da sua linha, de onde é que você parte para poder ter segurança no falar. Para mim, eu acredito muito na espontaneidade. Eu estudo, eu me preparo, mas eu acredito muito na espontaneidade. Agora também a gente tá vendo o cara que lutou capoeira lá, dançou capoeira para chamar a atenção, né? A pessoa que, por exemplo, eu penso dar um mini curso lá na UAB para falar, explicar a minha experiência, que eu tenho o privilégio de ver toda a advocacia, as petições de toda a advocacia lá no ano. De dentro para fora, né? Eu tô falando do homem de dentro, do cara que lê, o que é que ele busca na petição. Então, tipo assim, eu já vi petição com emoji, eu já vi petição com grifo de amarelo, grifo vermelho, grifo azul. Se você vai grifar, não é possível que tudo seja importante, porque a ideia do grifo é você fazer o destaque. Então, não é falar
para demonstrar conteúdo, é falar para convencer. Era algo que eu advoguei com hoje o presidente da OAB, com o Wagner, passei 3 anos lá no escritório dele, ele dizia, Felipe, você tem que escrever de uma forma que as palavras saiam do papel. Você tem que escrever de fato para convencer. E pegando um gancho do que você falou, se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando aproximadamente 10 anos no Tribunal de Justiça, é que a palavra falada tem mais força que a palavra escrita. Perfeito. Todos os advogados que conseguiam levar isso, via de regra, eu sabia que eles despachavam antes com os desembargadores, explicavam o caso para eles, sustentavam oralmente, porque a palavra falada, ela tem mais força que a palavra escrita. Eu fui despachar fui despachar a questão de um processo no horário de um advogado, que sou advogado de um advogado, e eu fui falar com a desembargadora e ela falou, olha, o advogado tal vai sustentar. Sustente. Ela fez sustente. Que a gente tá na dúvida em relação aos pontos A, B, C, sustente. Ela fez assim, sustente. Olha, eu vou contar uma história, não vou revelar nomes, até porque eu nem sei qual é o nome dessa criatura, mas eu nunca me esqueci disso. Veio um advogado de São Paulo, o cara veio de sobretudo, veio com uma bagagem, ele veio assim numa beca, e o desembargador Zé Carlos disse, Felipe, vai chegar um advogado aí de São Paulo, uma operação importante, eu queria que você atendesse ele comigo. Então, tudo bem, cheguei lá, peguei meu caderninho, sentei do lado dele, e aí, o cara, quando ele chegou, acho que ele tinha 3 quilos de ouro num braço, mais 3 em outro, e quando ele sentou assim na cadeira, eu disse, agora ele vai soltar um ponte de Miranda daqui pra dentro. E aí, quando ele sentou na cadeira, ele olhou pro desembargador e disse o seguinte, mas eu queria saber por que o senhor não tá acolhendo meus argumentos. Oxe. Aí eu parei assim, disse, rapaz, o cara viajou mais de 2.000 quilômetros para vir dizer um negócio desse. Então, o que eu percebi também é que você pode ter o espaço da fala, mas não saber usá-lo. Perfeito. Então, eu acredito que, assim, ter o espaço de voz, mas saber também utilizá-lo. Né? E respeitar o espaço do outro. Porque, assim, você não podia chegar logo ali. Porque saber você tá abordar, né? Saber abordar, conversar a humildade, mostrar ali, né, o ponto de vista dele e ouvir também. Mas isso só aprende com o tempo. Né? Perfeito. Com a estrada. O Raimundo falou isso aqui. A estrada diz muito. Diz, como é que eu vou falar? Você tem 10 anos de docência, trabalhou, né, na advocacia, foi advogado, tem a visão do tribunal, atua hoje, né, com processo, trabalhou na questão criminal, hoje é parte mais civil, tem bagagem, tem estrada para poder, né, lecionar, fazer mentoria. Tem gente que começa a advocacia e já lança um curso. Curso como ganhar dinheiro ou ficar rico, né, na advocacia, Ângelo. Ele mesmo compra o curso dele para ele aprender. As pessoas dizem como ganhar $1 milhão em um mês. Aí eu não acredito nisso, mas eu acredito que a pessoa pode ficar milionária ensinando a como ficar milionário. Isso aí, eu acho que isso aí é mais possível. Mas tem uma frase que eu gosto muito de dizer para meus alunos, principalmente porque eu dou aula de prática, que eu digo para eles o seguinte, a repetição é a mãe do aprendizado. É você fazendo, que você vai aprender. O Tele Santana, quando pegou o Cafu, né, lá no São Paulo, viu que o Cafu não era bom no fundamento do cruzamento, colocou um volante na meia-lua e disse, você vai tocar a bola, vai lançar para ele e você vai cruzar até você botar o pé na forma. E o Cafu, um dos grandes fundamentos era justamente o cruzamento. Né? A repetição é a mãe do aprendizado. E voltando para oratória, eu lembro na palestra do Cortella, aqui em Alagoas, na Bienal do Livro, o Cortella falando, né, na questão da oratória e tal, e ele disse, olha, eu tenho uma filha que é advogada, e ela ia sustentar pela primeira vez no STJ, e ela me liga, pai, estou aqui nervosa, vou sustentar e tal, eu queria falar igual a você. Aí ele desligou o telefone, aí ela liga de novo, pai, eu tô aqui aperreada, eu quero falar igual a você, pai, me ensine. Aí ele fez, filha, daqui a 30 anos você fala igual a mim. Aí desligou. Aí ele disse, olha, quando ela chegou em casa, ela sentou do jeito dela, quando ela chegou, disse, filha, como é que você quer falar igual ao seu pai? Eu tenho 30 anos falando, 30 anos. 30. Palestra, aulas, 30 anos. E eu tive a oportunidade de conversar isso pessoalmente em Florianópolis com Cortella. Ele e o filho dele, eu comecei a conversar com ele. Gente boa, gente fina, Cortella. Então, assim, cada um tem o seu jeito. E você não pode querer se comparar com Raimundo Palmeira. O cara tem um oratório, o cara tem 40 anos, eu acho, na advocacia. Né? Você não pode comparar com ele. E tem um livro do Cortella que ele fala... Tem um livro do Cortella que não nascemos prontos, né? Então, assim, cada um tem o seu momento. Você vai, aos poucos, ganhando casca
para depois falar igual o Felipe, escrever igual o Felipe, ou próximo ao Felipe. Então, assim, você tem que saber que o momento seu vai ser ao longo do tempo. Você vai melhorar ao longo do tempo. E assim, Felipe, eu queria hoje também que você deixasse uma dica para o advogado, né, que atua na esfera civil ou esfera penal em relação à petição. Porque tem cara que conta uma história, coloca ali, né, o artigo da lei, jurisprudência, coloca ali várias doutrinas e a linguagem não é objetiva e não sabe nem o que vai pedir na petição. Então, o que é que uma petição, né, um recurso deve ter, como deve ser feito? No meu livro de prática penal, eu gastei um capítulo para falar sobre isso. E eu digo o seguinte, que no processo penal, e acredito que vale para o processo civil, no processo penal, as partes argumentam para convencer, o juiz fundamenta para decidir. Acho que você precisa saber o seu lugar de fala, entendeu? Eu passei por uma crise muito forte na época do mestrado, que a professora Elaine, que era minha orientadora, ela dizia, Felipe, você escreve a sua dissertação como se fosse uma petição. E o Wagner puxava na minha orelha e dizia, rapaz, você escreve a petição como se fosse uma dissertação de mestrado. E eu não sabia o que gastar em cada folha daquela. Então, eu acredito que o advogado ele tem que escrever para convencer. O Alex disse que você pode argumentar para persuadir ou para convencer. Não, o advogado ele argumenta para convencer. A petição, você pode colocar uma citação doutrinária, uma jurisprudência, mas você precisa ter a noção de que você está falando para o outro e que você está falando para convencer. Então, acho que é objetividade e clareza. A petição não é um local, a meu sentir, não é um local para você demonstrar que tem conteúdo. A petição é um espaço sagrado para você formular a pretensão correta ao Estado juiz. Acho que é isso, essa clareza do que você está ali para fazer. Entendeu? O que você mais vê assim, o que você mais se depara na prática, né? Os erros assim que você diz, olha, isso aqui é absurdo, isso aqui não poderia ter aqui nessa petição. Qual o erro mais absurdo que você olha na petição que dá até raiva de você ler ali naquele recurso? Olha, é difícil assim, a princípio, precisar. Eu acho que talvez mais me angustia é quando eu vou lendo e eu não consigo alcançar o que de fato o advogado está pleiteando. Acho que é isso que mais me angustia. Talvez o que mais me angustia seja a objetividade e vou explicar por quê. Hoje o tribunal, ele trabalha, e os tribunais de uma maneira geral, eles trabalham sobre a ótica das metas, as famosas metas do CNJ, 30 dias, 100 dias, 120 dias, 180 dias. Essas metas, elas são, assim, quase que intermináveis. Por mês chegam mais de 400 processos no gabinete. Eu estava comentando antes, o Brasil chegou a ter mais de 50 milhões de processos em andamento no ano de 2021. Então, velho, você está lidando, você tem metas para bater ali durante a semana. Por exemplo, um juiz, um desembargador, um ministro. Quando você pega uma petição que não tem objetividade, que não tem clareza, você já vai logo, já cria antipatia. Quando eu falo para os alunos de segunda fase da OAB, eu falo muito sobre a estética da peça. Divida a peça em tópicos. Seja claro, tenha começo, meio e fim. Seja claro no seu pedido, porque isso já gera uma vontade de querer ler a sua peça. Então, acho que quando você pega ali uma petição que ela não desmembra os tópicos, que ela faz destaques excessivos e que falta essa objetividade, essa clareza, por exemplo, petições de 50 laudas, de 40 laudas, assim, é difícil, porque você já vê ali que, a gente costuma dizer, você deve ter ouvido, quando o direito é bom, não precisa escrever muito. Escrever muito. E a melhor sustentação oral é aquela que você não faz. Perfeito. Então, eu acredito que acho que é a objetividade. Acho que é o principal de hoje. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o equilíbrio de estudar, mas também dar atenção à esposa, ao filhão e à fé. Tá? Vamos colocar a foto que ele está com a família dele e em seguida aquela foto que ele está de joelho. Foi a foto do batizado do Gabriel. Isso aqui é a minha esposa Itamara. Isso foi lá na igreja. É o primeiro filho? O primeiro. E aí, isso foi lá na igreja de São Benedito, no centro. Show de bola. Olha, eu acredito, eu escutei isso por incrível que pareça na psicologia, que acho que a gente tem que integrar todas as áreas da gente. Só assim a gente vai ser uma pessoa inteira, não vai ser fragmentada. Eu acredito que a fé, a espiritualidade, é uma das dimensões do ser humano, assim como é a profissão, a vida profissional. A gente vai passar a maior parte da nossa vida fazendo o nosso serviço, a vida familiar também. E hoje eu experimento de que eu chamo de uma alegria genuína.
e eu até me emociono de falar disso, quando eu trabalho até as 10 horas da noite, que eu chego em casa, que eu vejo a minha esposa ali já descansando, já dormindo ali com o Gabriel, eu vejo a minha casa arrumada, eu vejo ali o meu espaço, eu acho que ali eu experimento de uma alegria genuína, porque a minha casa, de fato, é um lugar onde eu vou recarregar um refúgio, como realmente é chamado a ser, né? Essa foto aí foi quando eu fiz a minha consagração, né? Eu faço parte de uma comunidade católica, comunidade Shalom, e a gente vive uma vida consagrada, uma vida religiosa consagrada, né? Nós temos a nossa vida secular, mas temos as nossas atividades junto à comunidade. E aí foi no dia que eu recebi o meu sinal, né? Recebi o meu tal, e aí também foi um dia muito importante, porque, assim, sem adentrar muito nessas questões, mas eu acredito que a gente não dá para viver, chega um momento que não dá para você viver, seja lá qual for a sua fé, a sua espiritualidade, de uma maneira rasa. No caso, na vida cristã, chega um momento que você precisa ir para outra margem, né? Descer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, se comprometer até. Isso até gera identidade. E aí isso foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma missa muito simples, mas foi bem marcante. Foi lá na Virgem dos Pobres, Santuário da Virgem dos Pobres, um local que respira espiritualidade, porque não sei se vocês já foram lá, tem todas as placas de carros, de pessoas que tiveram livramentos, né? É um lugar bem bacana para você conhecer e ter o seu momento ali de intimidade, de oração, é bem bacana lá. Show de bola. Daqui a pouco vamos voltar com mais conteúdo, certo? Abraço. Fala pessoal, voltando nosso bate-papo com Felipe Rosa, professor, assessor no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a nossa também parceira, apresentadora, referência na advocacia do direito médico, doutora Bárbara. Bem-vinda, viu? Satisfação Estamos estar juntos. aqui compondo agora o Direito na Rede, entrevistando tantas pessoas de relevância no mundo jurídico também, como o doutor Felipe. E você já pode começar, a primeira pergunta. Eu queria que ele falasse um pouco da trajetória do livro, que é tão importante, assim, eu sou coautora de um livro, eu sei a responsabilidade e o peso que tem, mas eu imagino que você escreveu um livro, a preocupação é muito maior. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi, quais foram as dificuldades, o tempo que levou para poder escrevê-lo. Qual é a obra do homem aí? Pois é, então... O primeiro filho, né? O primeiro filho. Eu acho que é um livro que eu tenho um carinho muito grande. Vou responder de trás para frente. Eu demorei 8 anos para escrever o livro. Porque... vou voltar a tocar nesse ponto. Eu estou falando disso desde que a gente começou aqui a nossa conversa hoje. Eu acredito muito no trabalho feito de maneira natural. Então, eu sou professor de prática penal há aproximadamente 10 anos. Como foi que isso nasceu? Por isso que eu me sinto muito seguro para falar dessa obra. Isso começou com dicas para a prova de amanhã, né? A prova ia ser amanhã, eu fazia a revisão no dia de véspera. Então, a partir dali foi o meu primeiro material. E o professor Sérgio Cavalieri, que você já deve ter ouvido falar, que ele também atua nessa parte de direito consumidor e civil, ele tinha uma apostila do curso dele que se transformou no livro dele. E aí eu disse, não, então se ele começou de uma apostila, por que eu não posso começar, né? Então, esse livro, ele foi se tornando... começou com material de véspera, depois eu tenho isso gravado até hoje, depois evoluiu para meio que fosse uma espécie de apostila da disciplina, depois foi para um e-book e ao longo do tempo que foi evoluindo, chegou a hora que eu disse, não, agora é a hora que ele já está maduro o suficiente, já evoluiu e eu posso colocar ele no mercado para ver o que é que a comunidade vai avaliar de uma maneira geral. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu sou o primeiro autor, né, alagoano e do Nordeste, a escrever um livro de prática penal, porque os demais são todos da região Sul e Sudeste. E o diferencial do meu livro, que eu tentei fazer diferente, que eu acredito muito na tese do raciocínio jurídico,
é que eu não quero alguém refém de modelos. Quando você pega um livro de prática, de uma maneira geral, parece ser, não é um livro de prática, é um livro de peças. Sim. E o meu livro é um livro de prática penal. Então, a primeira metade do livro é só ensinando a como raciocinar juridicamente, né? O que é construir um raciocínio jurídico, para que serve o direito, a importância de uma jurisprudência, né? Como fazer uma pesquisa jurídica, como desenvolver a sua argumentação. Eu costumo brincar que se aprende a escrever escrevendo. E a segunda parte são as peças, né? As principais peças da prática penal. Então, acho que basicamente o meu livro vem com essa proposta e está aí para todos lerem e contribuírem, né? Show de bola. Felipe, a prova, né, é domingo. Nosso episódio só vai ser exibido terça-feira. Mas assim, eu queria que você deixasse 3 dicas de ouro para os alunos, né, que estão estudando para o exame de ordem. Principalmente em relação à peça, né, profissional, que às vezes o aluno fica querendo adivinhar. Ele não lê ali o enunciado e quer adivinhar, que eu acho que é o maior problema em relação à questão da peça. O cara erra a peça porque não leu o enunciado. Falta interpretação, Perfeito. né? Ou foi envolvido com aquela historinha. Porque matou não sei quem, no dia tal. Várias histórias ali. E o cara é envolvido e não sabe o momento processual e termina errando. Ali era para ser o memoriais e ele coloca ali uma resposta à acusação, um exemplo. Então deixa aí 3 dicas para aquela câmera ali. Veja só o senhor que vai fazer, a senhora que vai fazer a prova. 3 dicas muito, muito rápidas. Primeiro, não responda nenhuma questão e nem a peça sem antes ler o enunciado pelo menos mais de uma vez. Nenhuma palavra do enunciado ela é inútil. Todas as palavras estão ali por alguma razão. Então, grife datas, idades e as questões que chamem mais atenção, porque você vai desenvolver as teses a partir dali. A segunda dica é não comece a responder a questão sem antes fazer um roteiro. Só para a sua mão parar de tremer ali. Não faça rascunho, faça só um roteiro ou um esqueleto. E uma terceira dica que eu acho que é importante também, se fosse fazer a prova, começaria pela peça, porque a peça demanda mais tempo, a peça vale mais pontos. Depois que você fizer a peça, são 4 questões. Você faz aquela que você tem mais segurança para garantir os pontos e depois você deixa aquelas que são mais difíceis ou que você não tem tanta segurança para o final, porque o que vier ali é lucro. Você não pode perder os pontos que você já poderia garantir. Então, eu acredito que essas 3 dicas elas fazem diferença na hora de resolver a prova. Muito bom, muito bom. Só quem passou pelo processo da OAB sabe a diferença que faz. Dicas de pessoas que têm essa questão da vivência, principalmente de um professor, né? Vindo de um professor. E aí eu queria que você dissesse, Felipe, nesse período que você levou para escrever o livro, durou aproximadamente aí que você disse 8 anos, né? Sim. Quais foram as dificuldades que você viu? Olha, eu acho que a principal dificuldade, eu acredito que foi a minha própria insegurança. Rapaz, eu vou colocar isso aqui, todo mundo vai ler, então eu não posso dar uma ratada. Eu acredito que isso talvez tenha sido o que mais me assombrou ao longo do tempo. Mas à medida que eu ia dando as aulas e ouvindo os alunos serem aprovados com as minhas dicas, isso foi me dando segurança. Mas eu acredito que os principais desafios foram realmente fazer um trabalho de qualidade, o desafio de não fazer mais a mesma coisa que todo mundo fazia, né? Realmente trazer algo que fosse... E esse texto ele foi escrito, reescrito, e aí eu imprimia, riscava, rapaz, isso aqui não tá bom. Porque quando você termina, é que você começa. A minha dissertação de mestrado tinha 220 páginas. Quando eu terminei de escrever a minha dissertação, a professora Elaine fez vários apontamentos e eu tive que reescrever a minha dissertação. Então, eu acredito que o desafio foi fazer um livro didático, que o aluno tivesse vontade de ler e que, de fato, ali ele conseguisse aprender o que eu estava tentando passar. Porque a gente sabe que existe, no linguajar, o juridiquês, né? Sim. Então, às vezes, essa linguagem pesada, você não consegue, muitas vezes, captar. E eu queria muito, eu acredito que, pelo menos isso, eu consegui. Não deixar o aluno refém de modelos, mas ensinar ele a raciocinar juridicamente, onde ele pode pegar qualquer caso, qualquer situação, e ele conseguir desenrolar e fazer uma petição. Até porque eu acho que a leitura, assim, ela é muito subjetiva. Eu lembro que na graduação tinha doutrinadores que eu não conseguia compreender. Aí partia para outro
e já conseguia captar melhor a mensagem. Acho que também é uma questão muito subjetiva do aluno. Para quem realmente quer a prática, eu acho que uma linguagem mais direta, como você se propôs a fazer, não ficar preso a modelo, mas ensinar o raciocínio jurídico, eu acho que é a melhor linha de construção. E até também para quem quer exercer a advocacia, que precisa necessariamente ter esse raciocínio jurídico aguçado. Perfeito. Eu costumo brincar, né? Eu fui advogado durante 3 anos. Se o advogado ele fosse um jogador de futebol, ele batia o escanteio, corria para a grande área, cabeceava, o goleiro defendia e tinha que pegar o rebote para fazer o gol. Porque são múltiplas habilidades, né, que a advocacia exige do profissional. E o raciocínio, eu acredito que é a principal delas. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma audiência e quase saí preso, porque eu estava fazendo, era uma ação de cobrança na Justiça do Trabalho, eu fiz um acordo, e qual é a regra na Justiça do Trabalho? Eu estava pelo autor. Ora, se a pessoa já não me pagou e eu firmei um acordo, quem é que tem que comprovar que vai pagar as prestações? O devedor. E o magistrado queria aplicar uma multa se a gente não comprovasse que tinha recebido o dinheiro. E ali eu discordei e ele ficou assim super revoltado. Então é a hora que o advogado ele tem que ser ágil. Ele tem uma passagem, né? E agora puxando um pouco da minha vida espiritual, acho que tem uma passagem, acho que é da carta de São Tiago, que ele diz o seguinte, que a gente tem que ser pronto para ouvir e lento para falar e lento para se aborrecer. Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a advocacia. Sim. A advocacia é uma das profissões mais estressantes. E você tem que ser pronto para ouvir e pronto para falar também. Então, volta a dizer a frase de Evandro Liz e Silva, só tem poder de improviso quem tem repertório. Então, o advogado ele tem que ser pronto. Ele não pode, me desculpe a expressão, mas não pode ser lerdo. Ele tem que estar atento, porque tudo acontece muito rápido na audiência. Tudo é muito dinâmico e às vezes tem algo que é muito sutil e você só vai sentir a diferença lá na frente. Então, na advocacia, eu fui muito assim, colocado, digamos assim, em situações onde eu precisava. Exatamente. Eu uso sempre aqui a frase do Tiago Brunet: quem não ouve não prospera. Às vezes o advogado nem escutou ali direito, já vai falando. E às vezes você tem que ouvir mais para poder falar bem, para saber, né, pedir ali na audiência, fazer um requerimento. Então, assim, a oratória é muito importante para o advogado. Por isso que eu disse, Felipe, coloca também na sua mentoria a questão da comunicação, da oratória, porque vai ser importante demais para o advogado. E vamos faturar, Ângelo. Falta o jabá. Loucos por Coxinha, a melhor coxinha do estado de Alagoas. Nova livraria, nosso parceiro Cleitinho. Um abraço pro Cleitinho. Um abraço pro Cleito, parceiro. Nosso parceirão. Rupi Telecom. Monteiro Rentcar. E aí? Esquecer de você mesmo. O homem é bom, viu? Eu tenho uma dúvida. Porque você falou que era o único do Nordeste que tinha escrito a questão da prática penal, né? O resto a gente tem muito doutrinador do Sul e do Sudeste. Isso é verdade. E aí eu queria saber a aceitação, Felipe, do teu livro em relação até por ser prata da casa, que... Aqui eu vou ter que fazer um registro por uma questão de honestidade, né? O Cleiton, a gente acabou de falar da Nova Livraria, um grande amigo que já me acompanha. Eu já comprava livro a ele desde a época da graduação, né? E ele me ajudou muito nesse trabalho de divulgação, né? Ele costuma brincar comigo e faz, quem sabe escrever o livro não sabe divulgar o livro, né? São coisas diferentes. E ele me ajudou nisso e pelo menos até então eu estou assim, bastante feliz assim, pela recepção, porque os meus colegas professores, de uma maneira geral, adquiriram a obra, né? Já começaram a passar para os alunos. Eu escutei recentemente de um advogado que ele já tinha começado a ler e a implementar lá em Olivença, né? Aqui em Alagoas. Então, alguns colegas já começaram a me passar, reportando principalmente essa primeira parte do livro, que eu acredito que é o que mais... eu acho que é o que tem de mais importante no livro, né? Explicar o que é a prática jurídica, por exemplo, porque tem uma parte num capítulo do livro que eu falo sobre isso. Quando a gente começa a aplicar aquilo que nós estudamos, começa a confrontar com o que acontece na prática, começa a nascer o segundo tipo de conhecimento que o sujeito pode adquirir, que é o conhecimento prático. Uhum. E muito pouco se fala sobre isso. A gente tem teorias sobre o direito, a gente tem linhas filosóficas sobre o direito, mas existe o conhecimento prático, que ele é atingido justamente quando a gente começa a aplicar
O conhecimento. Para que eu estou estudando tudo isso? Você falou, o Rodrigo perguntou antes, eu sou o primeiro do direito na minha família dos dois lados. De fato. E eu tinha uma dificuldade. Agora eu vou falar até para entender. O bendito dos acórdãos. Quando eu pegava nos livros. Tinha lá, vencido o ministro fulano de tal. Vencido, mas por que vencido? E eu tinha dificuldades realmente de entender. Então, só depois de eu trabalhando no tribunal, vendo os votos no dia a dia, foi que eu comecei a ter uma compreensão melhor. Eu acredito que a disciplina de prática ela foi muito desafiante. Eu estava conversando com o Rodrigo, porque as disciplinas teóricas, você já tem mais ou menos um estilo de dar aula, mas a prática, eu tenho orgulho de dizer que eu criei uma metodologia própria. Por exemplo, eu dou uma aula de direito e moral e eu faço uma peça de resposta à acusação. Eu dou uma aula de direito e política, eu faço uma aula de alegações finais. Eu dou uma aula de teses da defesa e eu faço uma aula de apelação, porque eu costumo dizer que o ângulo de visão que o juiz enxerga o processo não é o mesmo que o advogado. Nunca. E nessa aula de teses da defesa, que o professor Vilaça aceitou que eu gravasse lá no curso dele da segunda fase da OAB, eu começo a aula dizendo isso. Vocês estão estudando para ser advogados. E vocês precisam saber quais são as teses que normalmente os advogados sustentam. Porque no processo penal, as partes argumentam para convencer. O juiz fundamenta para decidir. Então, o professor Miguel Reale, ele diz isso. Quem de fato muda a jurisprudência não são juízes nem os desembargadores de são os advogados. Ele perde no primeiro grau, ele perde de novo no segundo e ele vai convencer que é o caso de haver uma superação da jurisprudência. Porque o próprio Código de Processo Civil manda os tribunais seguirem a jurisprudência das cortes superiores. Mas quem vai forçar a mudança dos entendimentos consolidados são os advogados. O bom advogado, eu acredito que é justamente esse que o professor Gabriel Ivo dizia muito isso e eu levo isso para a minha vida. Existe aqueles que têm um argumento de autoridade, mas o bom jurista é o que tem a autoridade do argumento. Perfeito. Eu sempre falo que a advocacia é a profissão da resistência. Você precisa ser resistente. Felipe, para encerrar aqui, quero agradecer a você. Um bate-papo rico. Você é um cara que tem uma história, tem uma estrada. Acho que assim, primeiro você tem que construir a estrada para depois pensar, né, em lançar alguma coisa, lançar um livro e tal. Você tem estrada, você tem currículo, tem conteúdo. Doutora Bárbara, também quero agradecer a você. Vamos para os próximos episódios. Vocês vão me ver mais vezes aqui, né? Sem dúvida. Mestre Ângelo, e aí? Doutora Bárbara, aprovada? Eu queria agradecer, né, a você, em primeiro lugar. Acho que a gente se conheceu há muitos anos atrás e você sempre muito gentil, que sempre me dando oportunidades, parando, escutando, como você bem disse, né? Acho que a gente aprende a ouvir, né? Então, eu queria agradecer pela oportunidade, a doutora também, ao Ângelo, a todos aqui, porque acredito que quando a gente se predispõe a trilhar esse caminho de querer conquistar as coisas pelos nossos méritos, demora um pouco mais. Perfeito. E nem sempre a gente encontra com pessoas que nos dão oportunidades. Mas eu acredito que a gente cresce quando a gente aprende a trabalhar em conjunto, né? Sem dúvida. Você é uma pessoa que aprendeu a aprender, aprendeu a trabalhar em conjunto. Então, eu agradeço demais pela oportunidade e vou estar sempre aqui. Eu costumo dizer, eu sou professor, então eu estou sempre aberto a discutir, a conversar. Show de bola. Acho que é a minha vocação mais genuína. E vamos para os próximos episódios, certo? E vamos marcar também, Ângelo, é uma entrevista no G3 Notícias, G3Cast e OABeiros. Fazer o convite no OABeiros para nosso amigo Felipe. Outros podcasts da casa, com o professor Tiago, com a Lara e a Carla, né? Pessoal, um forte abraço. Queria que a doutora Bárbara também deixasse aqui a mensagem final para todos do nosso Direito na Rede. Persistência, né? Quem não persiste não consegue alcançar as coisas. A gente tem um exemplo aqui bem grande do nosso entrevistado, o doutor Felipe. É isso, persistir. Show de bola. Frase do Tiago Bonet: quem não ouve não prospera. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.